Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Carlos Eduardo e o Carro Elétrico. No primeiro vídeo dessa série, a gente falou sobre o que é o carro elétrico, as definições, as diferenças para o híbrido, híbrido plug-in, etc. Se você não viu ainda, clica aqui nesse vídeo. No segundo vídeo, a gente falou sobre um pouco da história, quando que ele foi inventado, as diferenças com a combustão, etc. E o que aconteceu com eles lá no passado. Se você não viu ainda também, clica aqui nesse vídeo. Nesse terceiro vídeo, a gente vai falar sobre a vingança dos carros elétricos. O que está vindo por aí? Por que a vingança? Você vai entender melhor. Carlos Eduardo e o carro elétrico. Bom, pessoal, como eu falei no último vídeo, os carros elétricos surgiram antes dos anos 1900, em 1884, com o Thomas Parker. Mas o que aconteceu com eles que foi que aconteceu aquele declínio, né? Como eu falei no vídeo, infraestrutura, baterias, questão de pesquisa e, claro, os carros a gasolina, que eram bem mais baratos, a gasolina era mais barata, a autonomia, tudo isso. Mas qual que foi o turning point disso daí? O primeiro turning point valendo foi a invenção da bateria de íons de lítio. Isso que foi a grande virada da tecnologia, porque essa bateria é muito melhor, ela armazena muito mais energia, não tem efeito memória que as pilhas tinham, etc. E isso foi essa foi uma das grandes razões dessa mudança. Mas em 1997, a Toyota lançou no Japão o Prius, que foi o primeiro carro híbrido de larga escala, produzido por uma grande fabricante e vendido em larga escala. Ele foi lançado em 97 no Japão. Ele não tinha plug-in ainda, ele não podia ser ligado na tomada, ele só é o híbrido com regeneração. E no ano 2000 ele foi lançado para o mundo todo. E ele foi um grande sucesso, ele criou um perfil diferenciado das pessoas que são ecologicamente corretas, do cuidado com o carro, do meio ambiente, questão de consumo de combustível, autonomia, tudo isso. O Prius foi uma grande revolução para esse nicho de mercado. Ele já chegou a vender aproximadamente 6 milhões de unidades desde o seu lançamento, então isso prova que ele é um grande sucesso. Em 2008, uma startup americana chamada Tesla, na época ainda era startup, criou o primeiro projeto de conversão de um veículo para elétrico. Eles pegaram uma McLaren e retiraram todo o sistema de combustão, todo o sistema de motor a gasolina, tanque, etc. E foram os primeiros a utilizar baterias 100% íons de lítio num carro 100% elétrico. Em 2008 eles lançaram o Tesla Roadster, que foi o primeiro protótipo elétrico dessa era moderna que chegou a ser produzido. E ele chegou a vender milhares de unidades, ele foi descontinuado em 2012. A Tesla foi o primeiro passo que a gente deu nessa revolução. E esse Roadster foi o primeiro carro elétrico com baterias de íons de lítio que teve uma autonomia acima de 320 km com uma só carga. Foi uma grande revolução para a época e isso com certeza trouxe a Tesla para os holofotes. E no mundo, em 2006, começava o projeto da Itaipu, o projeto de mobilidade elétrica, que em 2008 iniciou com conversões de modelos da Palio Weekend, em parceria com a WEG, com a Fiat e com uma fabricante de baterias suíça. São utilizadas dentro de Itaipu, foram concedidas para vários governos, utilizadas como protótipo, como testes, e 100% nacionais esse projeto, que foi muito interessante. Eu cheguei a dirigir várias vezes uma Palio dessas, e com a tecnologia que tinha disponível na época, é um projeto muito bacana. É um carro super silencioso. Inclusive, alguns anos atrás, tinha um tour que você podia fazer em Itaipu com o carro elétrico. Itaipu, posteriormente, a partir de 2010, 2012, lançou vários projetos inovadores, nível Brasil principalmente. Eles chegaram a ter ônibus elétrico, ônibus híbrido. O último projeto deles era um ônibus híbrido a etanol e elétrico. Projetos com ônibus a hidrogênio. Tem inclusive um avião elétrico, 4x4 elétrico. O projeto é muito bacana lá. E no ano retrasado eles lançaram um sistema de compartilhamento de veículos elétricos dentro de Itaipu com o Renault Twizy. Também é muito bacana, é um carrinho pequenininho, super ágil. Já em 2010, a Nissan lançava o que seria o maior sucesso da indústria automotiva de veículos elétricos, que é o Nissan Leaf. Ele é fabricado até hoje, já teve algumas atualizações de modelo, de capacidade de carga, de bateria e potência. E ele é um carro que ele já foi vendido, só o ano passado venderam mais de 70 mil unidades. Ele é o líder do segmento dele há diversos anos. Hoje ele não é mais o carro mais vendido, vocês vão ver no final por quê.
De todos os carros ele não é o mais vendido, mas do segmento dele com certeza ele é o mais vendido e o maior sucesso. Todo mundo conhece esse carro, ele está em quase todos os países do mundo. Em 2010 também, a Mitsubishi lançava o Mi-EV. Eles fizeram uma parceria com a Peugeot e com a Citroën e lançaram também o Citroën C0 e o Peugeot Ion na Europa. Esse foi o primeiro carro considerado urbano, ele é um carro pequenininho, do tamanho de um Smart Fortwo, um pouquinho maior, e produzido em larga escala. Essa parceria rendeu milhares de vendas e também é um carro que pode ser considerado um dos passos dos carros elétricos dessa era moderna. No mesmo ano também, em 2010, na China, era lançado o BYD, BYD, modelo E6. Esse carro se tornou o maior sucesso da empresa e a BYD se tornou em 2016 a terceira maior empresa de veículos elétricos do mundo. E a partir desse ano de 2010, durante os anos seguintes, vários lançamentos foram acontecendo, como vocês podem ver aqui na imagem, o BMW Active, o Renault Fluence ZE, o Honda Fit EV, Toyota RAV4, o Renault Zoe, que é um grande sucesso também, o Chevrolet Spark EV, o Fiat 500e, que está sendo mais divulgado agora, o Volkswagen E-Up, que infelizmente não veio para o Brasil, porque é um conceito bem bacana, e o BMW 3, que é um dos maiores também sucessos aqui, principalmente no Brasil, todo mundo quase conhece o BMW 3. E em 2012 veio o primeiro carro de grande escala da Tesla, que já não é mais uma startup, agora é uma empresa, em vias de se tornar uma das maiores mundiais. E em 2012 ela lançou o Model S. Esse carro foi revolucionário, porque era um carro que tinha preço de venda parecido com um sedã a gasolina, só que com desempenho de um super esportivo. Esse carro na configuração esportiva chega a fazer 0 a 100 km por hora em 2,4 segundos. É a mesma coisa do que um Porsche, uma Ferrari a gasolina. E num carro elétrico que você pode comprar numa concessionária num preço que com certeza não é nem parecido com um super esportivo. E esse carro foi um sucesso porque além da velocidade de 0 a 100, na velocidade máxima, foi a conectividade que a Tesla trouxe. Um aplicativo para o usuário, você consegue abrir o carro, ligar, fazer um monte de coisas que o carro normal não fazia. Ele se tornou uma extensão do nosso celular, só que num carro elétrico com toda a modernidade do mundo. Em 2014, o mercado dos carros elétricos começava a se consolidar e já tinham algumas vendas consideráveis. O mais vendido em 2014 foi o Nissan Leaf, como eu falei para vocês agora há pouco, que chegou a vender 61 mil unidades no mundo. Em segundo lugar foi o Tesla Model S, recém-lançado, que chegou a vender 31 mil unidades. Em terceiro lugar, a BMW i3, com 16 mil unidades. E em quarto lugar, o Renault Zoe, com 11 mil unidades. Na China, em 2014, só foram vendidos 60 mil unidades de carros elétricos, considerado um mercado pequeno, porém já é um número parecido com o Nissan Leaf a nível mundial. Mas o mercado chinês tinha muito a crescer, porque de 2014, que eram apenas 60 mil unidades vendidas, para 2018, em 2018 foram vendidas 1 milhão de unidades de carros elétricos na China. Eles se tornaram de longe o maior mercado e hoje em dia mais da metade das vendas mundiais de carros elétricos acontecem na China. Já mostro para vocês isso mais para frente. E em 2015 foi o início dessa revolução de verdade. Por quê? Porque no início de 2015 só tinha 30 modelos de carros elétricos disponíveis no mercado mundial. Então as vendas eram baixas ainda, ou as pessoas estavam conhecendo essa nova tecnologia. Em 2018 já eram 154 modelos. E no final do ano passado, em 2019, a gente já chegou a 250 modelos mundiais de carros elétricos disponíveis. É uma pena que todos eles não estão disponíveis aqui no Brasil, mas já é um número considerável. E o que isso fez com as vendas desses carros? Em 2015, de 2015 para cá, as vendas subiram mais de 40% ao ano. E os carros a combustão interna tiveram uma redução de 5% ao ano. No final do ano passado, a gente teve uma venda de mais de 2 milhões e pouca mil unidades. E a estimativa para o final desse ano de 2020 é que a gente chega num patamar de 4 milhões de unidades de carros elétricos vendidos no mundo, que já é uma quantidade considerável. Versus os carros a combustão disponíveis no mercado, isso é um número baixo ainda. Isso representa 2,5% da participação mundial. Mas a gente está chegando lá.
O ano de 2019 também representou a chegada de mais ou menos 30 novos modelos de carros elétricos no mercado europeu, que hoje é o farol das vendas do mundo. São os países que têm aumentado muito a sua participação de carros elétricos. Como você pode ver nesse gráfico, dividido por mercados, a China é com certeza o maior mercado mundial, com mais da metade das vendas, mas os países europeus já estão chegando num patamar considerável. Em quantidade de vendas brutas, eles não chegam perto do mercado americano ainda, que é o maior mercado automobilístico do mundo, mas em proporções está chegando em níveis interessantes em alguns países, como na Noruega, 56% da venda dos novos veículos já é elétrico. Mais da metade dos carros vendidos na Noruega são elétricos hoje. Em segundo lugar tem a Islândia, que um quarto dos carros vendidos são elétricos. Em terceiro lugar a Holanda, com 15%, e em quarto lugar a China, com 5,2%. A média do restante do mundo é de apenas 2%, a média global é de 2,5%. Essa participação ainda é pequena, mas a gente está no início dessa revolução. No final de 2019, a frota dos veículos elétricos mundial chegou a 7,5 milhões de unidades apenas de veículos leves. Se a gente for contar veículos médios e pesados, como pequenos caminhões, caminhões grandes e ônibus, esse número aumenta em mais 700 mil unidades, o que dá mais de 8 milhões de carros elétricos, ônibus e caminhões elétricos rodando no mundo hoje. E como foram as vendas dos carros elétricos em 2019, dividido por modelo de veículo? O líder, não poderia ser diferente, foi o Tesla Model 3, que foi lançado há pouco tempo. É um carro que tem um valor de mercado, um valor de venda muito interessante, comparado aos seus concorrentes a combustão, principalmente no mercado americano, e só ele vendeu 300 mil unidades no ano passado. Em segundo lugar, vem a chinesa Bike, com o modelo EU5, é uma série nova, eles venderam 111 mil unidades. E em terceiro lugar, continua o forte Nissan Leaf, com 70 mil unidades. Ele é o líder do seu segmento dos hatches pequenos 100% elétricos. Vocês podem ver que mais da metade das vendas foram na China, mas mesmo assim a Tesla, antes de entrar no mercado chinês, já era líder mundial. A Tesla entrou no mercado chinês no ano passado e as vendas estão estourando. Provavelmente esse número seja ainda maior no final de 2020. Se a gente for levar em consideração o mercado mundial, se a gente juntar a China com a Europa e a Ásia, eles representam 93% desse mercado, sendo que o resto do mundo inteirinho é só 7%. Esse mercado tem muito para crescer ainda. E no Brasil, como foram as vendas dos veículos elétricos em 2019? No Brasil foram vendidas aproximadamente 11 mil unidades no ano passado, contra 4 mil unidades em 2018. Isso representa um crescimento enorme. No quarto trimestre foi lançado o novo Toyota Corolla, o híbrido. E ele representou um crescimento de 129% nas vendas, abocanhando 3.200 unidades só ele. Corolla foi o grande vencedor, vocês já vão ver daqui a pouco como em vendas. No Brasil, o total de vendas é 11 mil veículos elétricos. Se a gente pensar que só a Tesla, só o Model 3, vende 300 mil unidades no mundo, a gente vê como esse mercado pode ser grande. E por que a gente não está crescendo mais aqui no Brasil? Nosso ritmo é bom, mas ainda é inferior a alguns países. Como a gente falou, por causa de infraestrutura, por causa de falta de rede de carregadores, mas na minha opinião, principalmente por falta de incentivo do governo, por falta de redução dos impostos. A gente vê em países como no Canadá e em Portugal, se você optar por comprar um carro elétrico, você tem descontos de 6 mil euros em Portugal, 6 mil dólares no Canadá, 5 mil, 4 mil se for um híbrido. Isso faz com que os carros elétricos acabem sendo pouca coisa mais caros do que os a combustão. E no final das contas, a gente vê que em 2, 3 anos esse valor se paga e ainda sobra, porque o carro elétrico não tem manutenção, uma série de coisas que a gente vai falar em vídeos mais pra frente, que são só vantagens. Aqui no Brasil, em 2019, o veículo híbrido mais vendido foi o Toyota Corolla híbrido, seu lançamento no quarto trimestre foi um grande sucesso. E dos elétricos, o mais vendido foi o Arizo, porque ele passou o Zoe no finalzinho do ano com uma grande venda para frotas. Mas nos últimos anos, o mais vendido é o Renault Zoe aqui no Brasil. Mas e aí? É a vingança dos carros elétricos? Para mim é o começo dela. Eles estão começando, estão chegando devagarinho e vai ser com certeza a vingança, eles vão desbancar os carros a combustão em alguns anos.
A gente viu que em 1900 eles eram maiores, 40%, mais de 40% do mercado era dos carros elétricos. O carro elétrico veio antes do carro a gasolina, ele foi bem mais inovador e mais vendido naquela época. Só que infelizmente as baterias não acompanharam, o carro a gasolina veio e tomou o mercado e eles desapareceram. O recomeço foi lá pelo em 97, 2000, quando o Prius criou esse conceito de carro sustentável. O Prius veio para mudar a cabeça de muita gente. Ele criou esse nicho e criou esse olhar para a ecologia. Mas o grande turning point foi a Tesla, uma startup que veio para mudar esse mercado. Hoje é a maior empresa que tem de carro elétrico de longe. Eles criaram o Tesla Roadster, que mostrou para todo mundo que era possível sim fazer um carro que tivesse uma autonomia de mais de 300 quilômetros, que tivesse um desempenho desportivo e que fosse acessível, porque ele não era muito mais caro do que os outros carros e um nível tecnológico infinitamente superior. E o que vem por aí? Aposto que muita coisa, tem muita novidade. Só em 2020 a gente já vai ter bastante lançamento dos grandes fabricantes. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe e agora não esquece de se inscrever no canal. Aproveita para compartilhar com seus amigos e rever os vídeos do que é o carro elétrico e da história. Um forte abraço!